Bom, vamos lá então. Então é um grande prazer também apresentar o professor Marcos Antônio da Silva Filho. Marcos é doutor em filosofia pela PUC-Rio, também com uma tese sobre Wittgenstein, em particular sobre o Tractatus. Atualmente é professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pernambuco. É um dos co-organizadores desse evento e, apesar da sua juventude, já possui uma extensa produção bibliográfica sobre a obra de Wittgenstein, tendo recentemente editado o livro Colors in the Development of Wittgenstein's Philosophy. Então, Marcos, é um prazer ter você aqui e ter também você como colaborador desse evento. Sua palavra. Me escutando direitinho, né, Anderson? Sim. Tá. Foi fundamental essa pausa porque eu pedi para o rapaz parar de cortar a grama aqui do lado. Depois de uma horinha. Então, poxa, uma boa tarde para todos e todas. Agradecer aos organizadores a possibilidade. É muito bom ver vocês todos agora. E eu queria aproveitar esses primeiros minutos, acho que para expressar, acho que dois pontos, assim, dois pontos de gratidão. Acho que essa apresentação é uma apresentação que, de certa maneira, homenageia, uma homenagem a esse grupo do Middle Wittgenstein e o quanto eu aprendi acompanhando as discussões dos eventos e dos textos também, ao longo dessa curta carreira acadêmica, porque vai fazer exatamente esse itinerário do Tractatus. Eu estava conversando com o professor Luiz Henrique Lopes dos Santos agora no chat rapidinho. Ele estava falando das investigações filosóficas, mas eu não vou. Eu vou fazer esse recorte nos primeiros momentos do Middle Wittgenstein. E esse segundo momento de gratidão é do próprio professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, vendo essa discussão do Marcelo Carvalho com você e com... Eu acho, assim, me marcou muito o seu ensaio, né? Na minha graduação, eu ainda sou jovem, mas eu ainda era mais jovem ainda. Eu era muito impressionado, muito fascinado com Schopenhauer no começo da minha graduação. Em algum momento, em aulas de lógica com o Luiz Carlos Pereira, ele me mostrou seus textos, a Harmonia Essencial, a sua tradução do Tractatus e também o seu texto, o ensaio introdutório. Aquilo me marcou. Assim, eu acho que antes e depois do seu texto. Eu acho que foi aquele momento de inflexão que um jovem para e fala: eu quero estudar isso. Então, esses últimos 15 anos, eu acho que é um desenvolvimento aí da minha fascinação pelo seu texto também, em certo sentido. Então, muito obrigado, professor Luiz Henrique. Tá, eu que agradeço. O título da minha apresentação é Satz als Bild, Satz als Maßstab, proposição, Satz, né, você pode traduzir assim. Aliás, todas as palavras aqui são difíceis de traduzir, pelo menos os conceitos, Satz, Bild e Maßstab. Eu vou tentar explorar exatamente essa dificuldade de traduzir. Vou marcar o meu tempo aqui, para não me perder muito. Esse eu estou tentando pensar o desenvolvimento normativo dessa metáfora, especialmente da Maßstab. Aliás, Satz é uma metáfora, Bild também é uma metáfora. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso também. Tá? Esse é um trabalho que eu tenho nos slides, eu acho que eu já apresentei com rudimentos desse para Anderson, para o professor João Virgílio Couto, para o próprio professor Marcelo Carvalho também. Eu acho que um momento, muitos anos, mas eu nunca tive a possibilidade, eu acho. Eu meio que engavetei esse trabalho e não consegui desenvolver em texto ainda, né? Mas eu tenho esses slides e eu gostaria de usar essa oportunidade para mostrar algumas dessas ideias. Então, aqui é o outline da estrutura da minha apresentação. Foi eu que fiz essa marcação em vermelho. É uma introdução
curta. Eu vou tentar mostrar aqui, nessa, digamos, homenagem indireta ao grupo do Mido Wittgenstein, 4 importantes momentos, né, e 4 meia-culpas no desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein, começando lá do Tractatus, que é o foco do nosso evento aqui, né? E esses meia-culpas de Wittgenstein são interessantes. Ele tem uma espécie de forma de Ich habe was übersehen, eu não vi alguma coisa. Parece que ele não observou, tirou as consequências devidas de algumas articulações conceituais que ele estava apresentando já no Tractatus. Tá? Então, a primeira parte é a proposição Satz como Bild, né, nessa Bild-teoria, nessa teoria pictórica, ou teoria da figuração, dependendo de como você traduz, como o professor Marcelo já apresentou. Aqui o ano é 1921, né, 100 anos atrás. Satz als Maßstab, que você já tem um ponto de inflexão, de mudança do foco de Bild para Maßstab. A ênfase aqui não está na Bild-teoria, mas está numa noção mais holística da articulação, que parece comportar melhor, ou expressar melhor algumas relações inferenciais importantes para o Wittgenstein nessa época, o ano 1929. Aí começa a ganhar um ambiente mais começa a ficar mais abstrato, né? Aí começa a ficar a proposição como muitas ou várias mais teve, como várias mais teve. Aqui o que eu estou querendo enfatizar nesses textos de 1930 é a pluralidade de sistemas. Tá? Você tem um elemento explicitamente plural, tá? Notacionalmente plural, diagramaticamente plural. E o último itinerário aqui do nosso curto período de exame, desse desenvolvimento normativo dessa metáfora, é um ponto também de muitas Maßstäbe, de muita Maßstab, mas aqui eu estou querendo enfatizar é um salto de abstração. Aqui você já tem um argumento full, inteiro normativo, quando você está enfatizando regra, critérios, e já em 1930, para avaliar a qualidade das descrições que nós fazemos do mundo. E a conclusão se der tempo. Bem, introdução. Qual é a intuição geral desse trabalho? Qual é o leitmotiv do trabalho? Eu gostaria de seguir, examinar aqui com vocês a mudança de interesse, de ênfase no desenvolvimento da filosofia do Wittgenstein, usando a metáfora de Maßstab, tá? Mas é um substantivo que vem do verbo messen, que é medir, explicitamente. Stab significa um stick, né? Algum tipo de varinha, fisicamente, um yardstick, uma espécie de stick que você usa para medir coisas. Tá? Mas você tem vários sentidos disso. Interessantemente, você pode explorar, mapear isso um pouco no desenvolvimento da filosofia do Wittgenstein. Eu acho que a gente pode ganhar bastante coisa fazendo isso. No Tractatus, ele é uma espécie de instrumento marginal, fisicamente, material. Está querendo entender um pouco essa materialidade. Depois você pensa em um elemento mais convencional, uma espécie de objeto de comparação, e até chegar como algum tipo de critério mais abstrato para a gente julgar e avaliar a qualidade das coisas que nós fazemos no mundo. Né? E tem um elemento de normatividade importante aqui. É um objeto, acho que já desde o Tractatus é interessante, é um objeto que você introduz, que você pode avaliar a qualidade de algumas coisas que a gente faz. Né? Claro que no Tractatus isso não está óbvio. Eu acho que o argumento que esse objeto de comparação ele mesmo não é nem verdadeiro ou falso, e ele determina a maneira como nós avaliamos nossas descrições como verdadeiras e como falsas, curiosa, interessantemente já aparece no Wittgenstein e o Círculo de Viena. Você pode ver esse argumento lá no Círculo de Viena, especialmente falando sobre geometria. Eu acho que isso não é acidental. Tá? É um argumento que aparece full também sobre a certeza do Wittgenstein. Então, ele já tem um histórico, né, antigo, esse argumento normativo, que eu vou apresentar mais especificamente daqui a pouco. Eu vou pular isso. O que é o meu propósito aqui? É explorar essa polissemia de Maßstab, desse yardstick, dessa coisa que a gente usa para medir outras coisas. Né?
articulando isso com o desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein, especialmente com Middle Wittgenstein também, pelo lado do Tractatus. A metáfora era marginal, acessória no Tractatus, e vai ganhando centralidade na discussão. Tá? Você, mais tarde, para quem gosta de línguas e alemão, ele tem uma polisemia muito interessante aqui. Né? Você pode ser o instrumento ele mesmo de medição. Eu tinha que pegar uma régua mesmo para fazer isso, mas eu não tenho uma régua aqui. Eu consegui encontrar uma fita métrica. Né? Então, pedagogicamente, depois eu vou usar a fita métrica mesmo. Então, pode ser, né, o instrumento mesmo físico da régua que você coloca contra um objeto para medi-lo. Isso é um maßstab, pode ser uma. Você pode pensar em um sistema métrico como uma maßstab, um sistema de coordenadas como uma maßstab, um sistema de escalas, uma escala como maßstab também. Interessantemente, a palavra em alemão critério, a palavra alemã para o nosso latino, quer dizer, para a nossa palavra critério do português, é maßstab. Né? Você pode perguntar para alguém, hast du eine Maßstab dafür? Você tem algum tipo de critério para avaliar isso? A palavra é Maßstab. Né? Claro que você pode usar o das critérios. Ou um cânone, um paradigma, um padrão, um Vorbild em alemão. Eu poderia falar em alemão, por exemplo, em alemão usual, sem filosofia. Bar ist der Maßstab der Musik. Eu posso falar que o bar ele é o parâmetro pelo qual você, é o paradigma, pelo qual você avalia a qualidade da música. Né? Um objeto de comparação, um objeto de prototipo, por exemplo, uma empresa alemã acho que de material, de alguma coisa, usava na época que eu estava lá, via Maßstäbe. O que eles querem dizer com isso? Que eles colocam o padrão pelo qual, de qualidade, que as outras coisas vão ser avaliadas. Né? Ou regras, ou normas. Né? Eu posso perguntar quais são os Maßstäbe para o tratamento de animais aqui. Né? Quais são as normas de tratamento de material. Então, aqui você já está vendo uma certa plasticidade, polissemia na palavra Maßstab, e como isso pode ir encaixando interessantemente no exame do desenvolvimento filosófico quer dizer, no desenvolvimento da filosofia de Wittgenstein. Né? Então, tem 4 motivações aqui, eu não vou ler todas. Uma primeira motivação zero que eu tenho nesse trabalho é do professor João Virgílio Cutter. Né? Um texto que sempre me marcou muito, de 2009 dele, de vários textos que me marcaram muito, de números e cores. O professor Cutter fala: uma parte inescapável do processo de formação do sentido se dará, então, no contexto de operações tão corriqueiras quanto medir, sem poder dispensar o auxílio de objetos tão intramudanos quanto uma régua graduada e as regras que arbitrariamente fomos associando no curso da história humana ao seu uso. Interessantemente, régua graduada ou regras, você poderia, dependendo do contexto, também traduzir ao alemão, verter ao alemão como Maßstab. A generalização desse modelo para toda a linguagem, a extração de todas as consequências dessa generalização fornece, a meu ver, o motivo condutor da filosofia madura de Wittgenstein. Eu concordo com o professor Cutter. Acho que, em certo sentido, é um desenvolvimento, talvez não um desenvolvimento, mas pegar essa visão mais geral e aplicar de maneira mais local nessa metáfora propriamente dita. Em um dado momento, lá em 1929, 1930, o Wittgenstein começa a falar que as proposições elas começam a aparecer muito mais uma Maßstab do que antes, do que ele havia pensado antes. Né? A determinação de uma medida é porque ela exclui automaticamente várias outras determinações também. Então, ele diz que o Tastrich, que são esses traços, né, de um sistema métrico, numa régua, por exemplo, todos eles pertencem, eles estão juntos, assim, de certa maneira, num sistema, assim como as proposições estão num sistema. E ele vai desenvolvendo isso. Aí ele parafraseia o Tractatus, que a gente vai chegar daqui a pouco. Ele não coloca contra a realidade uma Maßstab. Né? Para entender uma proposição, eu não coloco uma Maßstab contra a realidade, mas sim um sistema de proposições. Então, esse é um ambiente interessante, onde a palavra Maßstab já emerge explicitamente, onde ele começa a pensar, poxa, talvez a metáfora melhor não era Bild, né, como o Luiz Henrique
traduz como figuração, mas deveria ser mais estável, né? Essa espécie de yardstick. Tá, vou pular isso, para dar mais tempo para a discussão. O que eu estou defendendo? Então, a polissemia de Maslach parece desempenhar um papel interessante aqui. E eu acho que a literatura secundária não está vendo isso, especialmente na associação desses usos polissêmicos de Maslach, na emergência do tipo de normatividade que ele está interessado na filosofia madura, né? Especificamente o argumento normativo por si só, eu acho que ele já está muito bem, explicitamente articulado, como vocês vão ver daqui a pouco, mas em discussões do filósofo de Merkungen, né, das observações filosóficas, e também do BVK, do Wittgenstein Ciclo de Viena. Qual é o gatilho aqui? É a discussão do pi, né, dessa relação, da razão entre o perímetro desculpa, acho que eu me perdi aqui. Tá. O gatilho dessa discussão, desculpa, é o pi. Para entender essa relação entre o perímetro e o diâmetro, é entender uma regra, né? E ele começa a usar a palavra regra, interessantemente, já em 1930, como mais teve, especificamente como critérios pelos quais, não mais como uma ilustração tangencial, como no tratado, mas como um critério a partir do qual você avalia a qualidade dos usos conceituais de uma determinada atividade, como, por exemplo, a matemática, né? Especificamente a geometria. Então, a gente está nesse trabalho aqui, o que eu estou querendo fazer é uma conexão, procurar uma conexão entre mensuração, o uso de massa, regras e normatividade. Interessantemente, medir coisas, de fato, como o professor Couto já apontou, ele introduz estipulações, ele introduz objetos de comparação, né? Esses objetos de comparação eles determinam os fundamentos pelos quais você fala sobre verdade e validade, determina a legitimidade de alguns procedimentos, de algumas atividades, mas eles não são verdadeiros ou falsos, no sentido de dizer que eles são proposições empíricas ou têm algum tipo de estatuto descritivo, representacional, né? São regras que determinam procedimento, instruções para construção, operações, que largamente são convencionais nesse período, né, no começo da década de 30 para o Wittgenstein. Então, como o Marcelo Carvalho já havia apresentado no Via Mar Renuncio, Bilder der Tatsache, nós nos fazemos, tem o nós nos fazemos, né, Marcelo? Nós fazemos para nós mesmos, que é curioso também no alemão. Também tem uma dimensão performativa interessante aqui. Alguma coisa ela tem que ser introduzida, estipulada. Tá? Vamos lá, parte 1, nosso evento sobre tratados. Vamos voltar lá para o tratados. Né? Satz aus Bild, uma proposição, entender uma proposição como uma Bild. Curiosamente, Satz já é uma metáfora, né? Porque assim, Satz é polissêmico em alemão também. Pode ser um teorema, pode ser um princípio, pode ser uma sentença, pode ser uma proposição, dependendo do contexto do uso disso. Né? Satz vem do verbo setzen, que é literalmente assentar alguma coisa, né? Botar algo assentado, né? É como se a proposição ela se assentasse interessantemente na realidade. Por isso ela poderia ser verdadeira ou falsa. E Bild tem esse escopo de imagem, picture, né? Modelo, mapa. Eu não vou entrar aqui na discussão, porque aí entra nessa concepção pictórica do tratado. Bem, a gente tem esses locos clássicos da figuração, da teoria pictórica, né? A concepção pictórica dessas Sätze, né? Da proposição. Eu acho que o grande tese filosófica ali, que está sendo defendido, se eu não entendo mal, é que entender uma proposição é entender uma imagem, entender uma picture, né? Uma Bild, né? Com toda essa polissemia interessante de Bild em alemão, que é difícil de traduzir mesmo. Luiz Henrique traduziu como figuração. Uma figuração, às vezes, pode ser muito sofisticado para o que Bild é, né? Bild é algo muito
corrente. Uma criança desenhando alguma coisa no papel, ela está fazendo uma bild, né? Mas dizer que ela está fazendo uma figuração pode ser meio excessivo. Então, Wittgenstein usa a metáfora para entender uma outra metáfora, né? Essa metáfora de Setzen, né? Entender o que é uma proposição sendo posta contra a realidade. Com a metáfora Bild, é muito difícil traduzir esses termos. Aliás, termos clássicos em Wittgenstein são difíceis de traduzir, porque eles são polissêmicos. Acho que, de certa maneira, ele faz de propósito para complicar a nossa vida, como o espírito também. Né? Então, lá do locus clássico do Tractatus, onde ocorre mais tarde, né? No coração lá da teoria pictórica. A forma, eu vou fazer de maneira mais grosseira essa tradução, tá? Para aqueles que são mais acurados aí, como Anderson no alemão, eu peço desculpa. A forma da figuração é a possibilidade que as coisas estejam dessa forma ou se comportem dessa forma, como os elementos, as coisas no mundo, né, se comportem como os elementos na figuração. A figuração é assim ligada à realidade, né? Ela vai até a realidade. Isso é muito curioso, assim, né? Ele usa até aquela metáfora, outra metáfora das anteninhas, a infame metáfora das anteninhas do Tractato. As anteninhas de um inseto, né? Então a proposição é assim como, aqui explicitamente um comparativo, é assim como uma mastab colocada contra a realidade, né? Só as partes mais internas, deixa eu empurrar a janelinha aqui para poder ver. Só as partes mais, os pontos mais externos dos tastres, que são esses tracinhos, encostam. A palavra encostar é interessante também, né? No objeto a ser medido. Aí eu peguei a fita métrica aqui da minha companheira, eu não tenho uma régua, infelizmente. Eu acho que a metáfora aqui é uma espécie de metáfora mais geral sobre intencionalidade, não? Você direcionar, ser acerca de alguma coisa, né? Como que a linguagem pode ser acerca de algo, né? Como uma representação pode ser acerca de algo no mundo. É como se ela berühren, ela fosse tocar alguma coisa fora dela mesma. Né? E, curiosamente, quando você usa lá uma régua física, que é um instrumento mesmo, uma coisa, um objeto no mundo. Você não vai medir, por exemplo, um objeto de distante. Né? Para você medir um objeto, você vai ter que aproximar a régua lá, uma coisa, e colocar esse tais triste, que são esses tracinhos, contra o objeto. Senão não tem uso. Você não vai medir uma coisa distante dessa maneira. Você vai ter que aproximar e tocar. Berühren. Então essa é a metáfora do Satz, né, do Setzen. A proposição tem que ser assentada contra ela, tem que tocar a realidade. Não há pluralidade, ele não está pensando em uma pluralidade de réguas aqui. Né? O objeto mais estável é um objeto. Parece que, em certo sentido, tem escala, mas é porque ele está falando do tais tristes, desses tracinhos que devem tocar a coisa, o objeto a ser medido. Mas o desenvolvimento, as consequências de você usar escalas numa regra, ele também não estava pensando aqui, provavelmente. Né? E especialmente prolongamentos dessa fita métrica também, ou dessa régua, ele também não estava lá muito pensando. Então parece ser uma metáfora super marginal sobre berühren, sobre essa espécie de intencionalidade, de ir acerca de alguma coisa. E não tem nada de pluralidade, as escalas parecem ser algo trivialmente relevante para ele aqui, e não tem prolongamento nenhum. E parece que também não tem lá muito de normatividade aqui, pelo menos eu não consigo ver, se alguém quiser conseguir ver nessa passagem. Né? Então tem várias coisas interessantes já aqui. Né? Aí que interessante, Some Remarks on Logical Form, 1929, então já é em inglês, né? Eu disse em outro lugar que a proposição ela tem que ir até a realidade, né? É aquela mesma proposição do tratado que a gente apresentou agora, né? Às vezes eu me embolo com as janelas aqui. E para isso sobre isso eu queria dizer que as formas dessas entidades, estão contidas na forma da proposição, né, sobre essas entidades. Olha que interessante. Tem várias coisas, sempre é muito interessante fazer esse negócio, essa espécie de avaliação.
Já no Tractatus tem uma coisa meio conflituosa aqui, né? Qual é a coisa meio conflituosa que eu vejo nesse uso de Master no Tractatus? Já tem uma coisa meio deviante, porque nessa aproximação entre proposições e rulas, no sentido Master, né? No sentido de uma régua, né? Eu acho que a analogia já é problemática, porque proposições elas devem ser remetidas a uma coisa externa a elas, digamos assim, para que elas possam ser eventualmente entendidas, ou para que você consiga entender as condições de verdade dela, ou eventualmente determinar se é verdadeiro ou falso. Mas a régua, ela é remetida para uma coisa fora dela, né, para eu medir alguma coisa, eu toco lá, para que ela possa ser usada ou aplicada. Isso eu acho que já está fora desse ambiente de condições de verdade, né? Aqui já tem claramente um elemento performativo, já tem claramente um elemento de agência, né, de fazer algo no mundo, né? Nessa metáfora de Maastab no Tractatus. Ok, muito legal. Vamos para a parte 2 agora. A primeira, Zatz como build, né, e essa marginalidade de um instrumento físico sendo posto contra outra coisa para entender a coisa do toque, né, do que eu chamei de intencionalidade da proposição. Aqui, a gente já está dando um salto para o middle Witt, que a gente está pensando os atos como master, não como build mais, mas como master, porque você tem que introduzir escalas, tem que ter uma noção mais holística do que está acontecendo no quadro de inferências, do que se segue do que é incompatível do que exclui o que. Né? O que acontece com os atos aos master aqui? Eu acho que master, para o Wittgenstein, começa a ficar evidentemente uma melhor ilustração do que deveria ser o caráter pictórico da linguagem. Ele ainda tem essa imagem da linguagem como algo pictórico, a partir de alguns que eu estou chamando de desafios holísticos aqui desse período da filosofia, especialmente com o sistema de coisas. O professor Araceli vai tratar disso explicitamente, eu não vou entrar lá muito, mas é um desafio aquela tese muito forte, né, do atomismo lógico, da independência lógica de proposições elementares. Ele não abre mão, né, em 29, no final de 29, começo de 30, da ideia russelliana de uma análise completa da linguagem, mas ele abre mão explicitamente da noção de dependência lógica de proposições elementares. Né? Elas estão articuladas inferencialmente entre elas, né? Nessas relações de exclusão, de incompatibilidade do que se segue do que. Então, para entender uma proposição, você não entende uma imagem ou uma bid, você entende uma escala, e não é qualquer escala, é a escala inteira. A gente percebe a introdução explícita da escala, especialmente na maneira como ele representa isso nos textos, né? E isso é consistente. Você pode ir no Narla, você pode ir na Filosofia de Merkel, você pode ir no VVK, né? Ele começa a ter essa imagem da régua, mas com prolongamentos, sendo posta contra a coisa e numérica. Você começa a aparecer os números aqui, né? Nas notações que ele... Exatamente para tentar expressar esse quadro inferencial de exclusões, né? Se é um ponto vermelho, ele não é e não pode ser azul, né? Se você entendeu o sistema de cores, né? Então, se a minha mesa aqui ela tem 1 metro de comprimento, ela não tem e não pode ter 2 metros de comprimento, né? Como entender esse tipo de relação dessas inferências? Então, a gente tem aqui a imagem, né, do instrumento com prolongamento também. Isso é interessante. A gente ainda não tem uma espécie de coordenadas, né, um sistema de coordenadas ou coordenadas com outras escalas, ou várias escalas sendo contrapostas entre elas. É uma régua contraposta com numeração e com prolongamento. Você ainda tem uma noção de objeto aqui. A gente não tem pluralidade ainda. Aí um Wittgenstein no VVK vai dizer explicitamente isso. Eu já escrevi que uma proposição ela tem que ser posta. Ela é como uma proposição reposta contra a realidade, né? O texto que a gente apresentou do tratado. Só os pontos mais externos, esse tais tristes, né? Essas marcações aqui, devem tocar
o objeto a ser medido. Eu gostaria de dizer outra coisa agora. Um sistema de proposição é como uma Maßstab. A palavra, eu estou fazendo ênfase no alemão aqui exatamente para tentar mapear a palavra Maßstab, porque se a gente usar as traduções se perdem, porque os tradutores eles vão traduzindo Maßstab de maneiras distintas. Maßstab oposta contra a realidade, né? Então, quando eu coloco uma Maßstab contra um objeto espacial, eu estou colocando todos os traços, né, simultaneamente. Isso para ele começa a ficar muito importante. Tem esse elemento holístico. Então não é só um singular tais triste, mas toda uma escala. Ele usa a palavra escala não alemã. Então, por exemplo, as proposições ou sentenças que vão descrever um objeto, o comprimento de um objeto, elas formam um sistema de proposições. Aí começa a ganhar a evidência do Maßstab. Então, todo um sistema ele é comparado com a realidade, não somente uma proposição, mas todas as proposições que pertencem ao sistema. Tem algum comentário aqui sobre a negação, mas eu vou pular isso, porque várias outras pessoas falam sobre negação. O professor Kutter, o Mauro Engelmann também. Então, aqui tem um meia-culpa que aparece no VVK. Né? Você está lendo lá o VVK e aparece alguma coisa como isso. Lá, quando eu estava escrevendo o meu Apfasson, né, o Tractatus, quando ele estava, digamos, elaborando o trabalho dele, ele ainda não tinha percebido, ou ele não teria, que a dedução, quer dizer, ele não sabia, e ele pensava que naquela época a dedução ela simplesmente repousava na forma da tautologia. Mas aí ele fala, ich hatte damals noch nicht gesehen, naquela época eu não via isso. O que ele não viu? Que a dedução pode ter uma outra forma. Qual forma? Se um homem tem 2 metros de comprimento, de altura, ele não tem 3 metros de comprimento, de altura. Isso que está ligado, porque eu acreditava que as proposições alimentares eram independentes, né? Que da existência de um Sachverhalt, de um estado de coisas, você não poderia derivar a existência de outro, a não existência de outro. Mas se a minha nova visão sobre sistemas proposicionais, de proposições, estiver correta, é até mesmo a regra que da existência de um Sachverhalt você possa derivar a ausência ou deduzir a ausência de todos os outros. Né? Então, se um ponto é vermelho, não é azul, não é preto, não é marrom, não é lilás e todas as outras cores. Se a minha mesa, por isso que ele precisa de prolongamento da regra. Se a minha mesa não se ela tem 1 metro, ela não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 5. Se alguém entra na minha sala e pergunta se o Anderson pergunta, Marcos, qual é a temperatura aí no Recife? Eu falar para ele, poxa, Anderson, são agora, sei lá, 27 graus. E o Anderson perguntar, Marcos, são 28? Eu vou estranhar. Como assim? Eu acho que ele não viu. É 27, Anderson. Aí o Anderson continuou perguntando, então são 29? Esquisito. Anderson, eu falei 27. Se é 27, não é 28 nem 29. Né? Então, o que ele está querendo, digamos, mapear, expressar com a metáfora do Maßstab nessa região, nesse período, esse quadro de exclusões, de incompatibilidade, né, dentro de um sistema. Parte 3. Eu estou querendo capturar aqui a pluralidade de Maßstab. Lembra que aqui é uma régua, né, física. Aqui são várias. Você começa a ter algo como isso aqui, né? A necessidade dele coordenar várias réguas para conseguir determinar o fenômeno, né? Várias Maßstäbe juntas, né? Então, as artes aqui, uma proposição, deveria ser entendida como várias Maßstäbe, uma pluralidade. A imagem de um instrumento continua, mas com pluralidade agora. Entender uma proposição é entender várias escalas e coordenadas distintas. Aqui eu faço uma espécie de especulação, por quê? Né?
Acho que é a dificuldade de a gente tratando de fenômenos, né? E não mais de fatos ou estados de coisa. É difícil, porque você tem vagueza, tem imprecisões de fenômenos. Mas para você determinar esses fenômenos, você vai ter que, de fato, introduzir sistemas de medidas, escalas, coordenadas. Tem que determinar coisas, né? Aqui eu acho que ainda opera essa exigência de uma completa determinação do sentido, né? Depois isso vai abrir mão, como nós sabemos. Aí tem um outro meia-culpa, né? Exatamente das duas teses do tratado que ele está abrindo mão. Na minha primeira formulação de proposições elementares, ele gostaria de mostrar algo que ele acreditava antes e o que ele ainda acha que é verdadeiro. Ele tinha duas visões de proposições elementares. Uma ele acha ainda correta e a outra ele acha que ele estava completamente errado. Vollkommen geirrt, ele se perdeu aqui. Irem, né? Você tem a ideia da determinação da análise completa, né, que vai desembocar lá numa combinação, concatenação imediata de objetos. Mas eu tenho outra ideia, que parece mostrar que tem alguma coisa que ele não está vendo nas constantes lógicas do tratado, né? Por exemplo, do produto lógico, né? Ele fala explicitamente que ele tinha pensado no uso ele tinha posto algumas regras para o uso sintático de constantes lógicas, como, por exemplo, SP e Q, né, uma conjunção, e ele não tinha pensado, olha que ele negligenciou alguma coisa, ele não viu, né? E ele não tinha pensado que as regras elas tinham alguma coisa a ver com a estrutura interna das proposições. Errados na minha interpretação, na minha visão, era que eu acreditava que a sintaxe dos constantes lógicas poderiam ser postas sem pensar nessa estrutura interna, no contexto interno das proposições, sem observar esse tipo de coisa. Aí tem esse emparelhamento de escalas, né, para você conseguir determinar o fenômeno. Deixa eu ver se eu acho que eu vou pular algumas coisas, para a gente poder ter mais discussões depois. Aqui no VVK ele continua falando, para a descrição completa de uma superfície, por exemplo, você tem que ter um grupo de Maßstab. Ele fala de um sistema de Maßstab. A palavra em alemão, mais uma vez, é de Maßstab. Você tem que ter aqui um emparelhamento dessa Maßstab. E, dessa maneira, se comporta em todos os lugares. A gente dá à realidade agora uma coordenada, né? Uma cor, uma clareza, uma dureza e assim por diante. Então, o Wittgenstein reconhece que a gente precisa de várias escalas para lidar com, né, a multiplicidade lógica, por exemplo, do sistema de cores. E cores mostram para ele a necessidade de algum tipo de escala lógica mais refinada do que ele tinha no tratado, né? Como Coulter coloca, né, você ali poderia contar coisas, mas não conseguia medir coisas. Então, você precisa de várias escalas diferentes, vários masters diferentes para dar conta dessa multiplicidade dos fenômenos, né? Dessa fenomenologia de domínios organizados. Isso pode ser comparado com o filósofo de Merkle, né? Que também tem a mesma imagem, né? Você tem aqui um Zeiger, né? Que é um indicador, e várias réguas, onde você vai, digamos, determinando coordenadas por essas masters aqui, essas réguas, né? Ele fala explicitamente que o nosso conhecimento aqui que a gente tem que lidar com mais tebe plural aqui e não com o tais triste, que são esses tracinhos individuais da régua. Tem um outro meia-culpa, né, no filósofo de Merkle, que é os conectivos do tratado parecem ser limitados, eles não são pensados ou foram pensados, eles não funcionam da maneira como eu pensava no Abhandlung, né, que é o tratado.
Eu poderia fazer uma digressão maior aqui sobre elementos notacionais dessa fase, ou coisas que eu era mais interessado antigamente. Some remarks, você tem esse tipo de relações de coordenadas, já com números, né, escalas. VVK você pode ver isso também. E todos eles têm escalas, porque você tem que começar a pensar em magnitudes contínuas, né, em coordenadas, em master. E isso, de certa maneira, não está lá no Tractatus, mas já deveria estar. Por quê? Aí tem um outro meia-culpa interessantíssimo do Wittgenstein, o quarto e último. O último que eu vi nessa apresentação. Tem vários, tem outros. Nós deveríamos ter coordenadas no Tractatus, porque lá no Tractatus é como se a gente já tivesse previsto algumas magnitudes contínuas também, né? Por exemplo, interessantíssimo 2.0131, né, assim chamada parte ontológica do Tractatus. Ali está o Wittgenstein falando no Philosophischen Bemerkungen, observações filosóficas. Na minha visão antiga de proposições elementares, eu não tinha como determinar, não tinha nenhuma determinação de um valor de uma coordenada. Apesar de que a minha observação que um corpo colorido no Tractatus deveria estar num espaço de cores e etc., esse etc. é interessante também, aqui também está no texto do Tractatus, ou seja, está pensando que uma espécie de pluralidade já de sistemas lá dentro, teria me trazido diretamente para essa necessidade da determinação de um valor, de uma coordenada, excluindo várias outras. Parte 4. O que eu estou querendo fazer aqui nessa parte 4 é exatamente enfatizar esse salto mais abstrato normativo. A gente não está pensando mais no instrumento físico, né, de medição, a régua, mas em critérios, mais tarde como critério, né? Então, para você entender uma sentença ou uma descrição, para você determinar se elas são verdadeiras ou falsas, ou sob quais condições elas são verdadeiras ou falsas, a gente tem que introduzir alguns ou muitos critérios e regras. Critérios e regras que podem ser traduzidos como palavra mais estável, elas estão sempre pressupostas. Elas precisam a gente precisa de algum paradigma ou padrão de comparação para avaliar a qualidade e legitimidade de algumas descrições que nós fazemos. Tá. Tem uma discussão sobre convencionalismo aqui também, né, que a gente precisa introduzir, estipular, vou pular isso. Então, o que a gente está procurando? A gente está procurando as conexões entre normatividade e mass-tab, como a gente está mapeando, né, desde lá do Tractatus. Isso parece ser um exagero exegético, né? Você não está vendo muito, você não está sobreinterpretando o texto. Vamos lá para o texto, né, do intermediário. Você tem algum tipo de articulação entre normatividade e mensuração? No VVK, por exemplo, no PB, no NARLAS, nessa época? Tem. Com a palavra master, vai aparecer um pouco daqui a pouco. Por exemplo, quando você fala que, no exemplo de geometria, quando você fala que, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, o que eu quero dizer com isso? É que se eu medir não bater 180 graus, eu medi errado. Esse argumento é o argumento normativo. Se eu fizer, o que significa que são 180 graus? Isso não é uma proposição que é verdadeira ou falsa, pode ser falsificada pela experiência. Isso é um critério pelo qual eu avalio a qualidade da medição que eu estou fazendo. Se bater 181 graus, 182 graus, você não vai falar, essa proposição é falsa. Não. Você vai falar que, normativamente, que você mediu errado, tem alguma coisa errada. Você vai lá procurar nos exames que você fez alguma coisa que deu errado. A proposição aqui é um postulado sobre a maneira pela qual nós descrevemos os fatos, né? Ela é uma proposição da sintaxe. Isso é muito curioso. Esse argumento normativo ele já está muito cedo na filosofia de Wittgenstein, já está lá em 1930.
Você tem alguma articulação, Marcos, entre mensuração e regras? Você tem, você pode encontrar essas discussões. Tá, eu vou pular essa e vou para mais tarde, que é mais interessante para eu já encaminhar para a finalização desse trabalho. E a articulação entre mensuração, mass-tab e normatividade? Existe mesmo, textualmente? Você não está inventando? Tem. Basicamente com pi. Acho que foi aqui que foi o gancho, o trigger para mim, né? Como eu havia falado antes. Ele está lá falando, por exemplo, que o número pi, ele não é um resultado de mensurações de fato, empíricas no mundo. Quando a gente encontra algum tipo de mensuração que difere dessa relação do pi, a gente não vai dizer, olha, pi ele tem agora um outro valor. Mas sim, a gente diria, ou nós dizemos, a nossa medição não foi precisa o suficiente, não foi boa. Aqui o argumento normativo explícito articulado com master. Aqui é legal, hein? Aqui é divertido. Vamos lá. Isso quer dizer que, olha que interessante, para o pessoal que gosta do sobre a certeza também, né? O vocabulário que ele usa já é um vocabulário do sobre a certeza, do festhalten, né? Do segurar firme aqui, né? O que quer dizer isso? Que nós seguramos firmes, né? Que nós fixamos o pi e tomamos ele como uma mass-tab. Aqui, mass-tab não é mais um instrumento físico, né? Com esses tracinhos. Mass-tab agora é critério de avaliação. Mass-tab agora, a partir da qual nós medimos a qualidade da nossa observação. Argumento normativo explícito aqui, inclusive com vocabulário que vai aparecer lá no sobre a certeza, né? Aí ele generaliza aqui, né? A geometria euclidiana repousa num Fest-Zetson, que é uma espécie de estipulação. Eu acho muito legal encontrar esse argumento aqui dessa forma, né? Mais uma vez o argumento articulação entre mensuração, mass-tab, regras e normatividade. Também num ambiente de discussão de geometria. Eu quis dizer antes, aqui ele está se remetendo a uma discussão anterior, que os axiomas da geometria são mass-tab. Aqui não é instrumento de medição, né? Nesse sentido, ser uma coisa física. Desculpa, eles são mass-tab, o axioma da geometria é um mass-tab, a partir do qual nós avaliamos, nós julgamos a qualidade da nossa mensuração. E essa regra, né, que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, é um tipo de mass-tab. Nenhuma mensuração pode dizer qual é o valor de π. O π é o mass-tab a partir do qual nós... Esse argumento aparece repetidamente, assim, a partir do qual nós avaliamos a qualidade da mensuração. Quando a gente diz que o π ele tem um valor tal, por exemplo, esse valor, 3,14 e tal, eu não estou querendo dizer, a gente não está querendo dizer que isso vem de algum tipo de mensuração de fato no mundo, mas a gente está querendo dizer somente que wir treffen eine Festsetzung darüber. Nós fazemos uma estipulação sobre o procedimento Verfahren de mensuração. Quando um procedimento de mensuração ele é correto e quando ele não é correto. As regras da sintaxe, elas não falam sobre nada. Aqui você já tem essa espécie de antirrealismo que está lá no tractato. Né? As constantes lógicas elas não denotam nada, elas não estão dentro do ambiente representacional, né? de substituição de coisas. A gente estipula elas, a gente postula elas. A gente só pode postular as regras sobre as quais nós falamos, nós queremos falar. A gente não postula fatos, a gente postula as regras sobre as quais nós falamos sobre os fatos. E avaliamos fatos e procedimentos que nós temos.
aqui você tem o argumento normativo full, né? Deixa eu ver. Então, é aquele trabalho de textual, né? Ele usa, às vezes, critério não alemão, mas ele usa Maßstab em seguida. Aqui é exatamente para mostrar essa ligação do Maßstab aqui não como instrumento de medição, mas como critério, nesse ambiente mais abstrato, mais normativo. Também no ambiente de discussão sobre geometria. Tá bom. Eu pensei em algumas conclusões provisórias sobre isso, eu não vou falar em todas. Aliás, esse trabalho já é algo mais antigo, algumas eu não concordo, mas mostrar que acompanhar esse desenvolvimento da metáfora mais do tractato até esse período intermediário, passando por problema da exclusão de cores, a fenomenologia, a normatividade, onde elementos de pluralidade, dinâmicas, atividades, interatividade já estão, em certo sentido, lá, né? Eu acho que algo que eu ficaria feliz de desenvolver é que vários argumentos, o próprio vocabulário do Fest-Halton, do Fest-Setzen, do Halton, Fest-Setzen e Fest-Halton sobre a certeza, e esses argumentos normativos que fascinam a gente sobre a certeza, interessantemente já estão no coração do Middle Wittgenstein quando ele discute geometria e o papel da Maßstab lá, né? Bem, eu vou parar aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês. Espero que tenha sido interessante. Desculpa, Anderson, por ter estourado algum tempo. Bom, então nós abrimos para o debate. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Está aberto, então, para discussão, intervenções. Mauro Engel. Por favor. Não, tinha outra pessoa com a mão levantada antes. O Luiz Carlos Pereira, eu acho que era. É que eu não estou vendo aqui. Luiz Carlos Pereira e depois... Não? Anderson, não levantei a mão, não. Ah, não? Não? Alguém tinha a mão levantada. Anderson, eu vou ter que me inscrever manualmente porque sumiu o botão de levantar a mão aqui na minha tela. Então, me inscreva manualmente, me põe numa ordem da fila. Inclusive, deixa eu só pedir também para o Marcos para repassar o host para mim, para eu poder ver quem levantou a mão aqui. Tipo um bastão no atletismo. Exatamente, sério. Tá. Então, Mauro, a palavra está com você. O Marcos, eu não entendi exatamente o que você quis dizer com o argumento normativo, exatamente. E aí você fala que ele já está em 31. Então, se você puder dizer o que é, resumidamente, então, o argumento normativo, né? E do ponto de vista da ideia de normatividade, é claro que é uma ideia central no tratado. Afinal, a forma geral da proposição é uma regra, né? Então, eu gostaria de entender o que é o argumento normativo para não atribuir essa ideia, talvez, já ao tratado. Enfim, quando você fala em Satz als Maßstab, né? Ou Satz als Maßstäbe, então, aqui eu tenho uma dificuldade. Veja, o que caracteriza uma proposição como Bill, né? Quer dizer, talvez duas coisas, né? Quer dizer, eu entendo a proposição independentemente de saber se ela é verdadeira ou falsa, ou seja, o sentido anterior à verdade. E segundo, entender a proposição, entender as condições de verdade. É claro que um Maßstab não tem condições de verdade, o Maßstab não é comparável à realidade. Então, o que é de fato, o que significa de fato Satz als Maßstab quando a característica essencial de um não está em outro e a de outro não está em um?
Pode responder, Anderson? Muito obrigado, Mauro, pelas questões. O seu trabalho também é muito importante para as coisas que eu faço, especialmente o teu livro de 2013. E sobre o argumento normativo, eu acho que, de fato, eu tenho que tornar isso mais explícito, talvez no começo da apresentação, em alguma sessão. Isso é interessante para tornar, na hora que eu estiver escrevendo, de fato, o texto. Porque até agora eu tenho esses slides. Escrever texto não é fácil. Articular de outra maneira, né? Aqui você tem vários elementos retóricos, o texto tem outros elementos interessantes. Bem, o argumento normativo é o argumento que eu tentei apresentar a partir da discussão dele sobre geometria, especialmente sobre o número π e sobre, por exemplo, a soma interna, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Se alguém fizer uma medição e der um π diferente, ou se alguém fizer uma medição e der que a soma interna de um triângulo dado, empírico, um triângulo de fato que a pessoa está medindo no mundo, der 182 graus, você não vai falsificar que a soma dos ângulos internos são 180 graus. Você não vai falar a partir disso que são 182 graus. O que você vai fazer é avaliar, usar essas ATs, ele chama de ATs, né? Isso já é algo como um ponto para a sua resposta à segunda pergunta. Você não vai tomar como falsificando, a soma dos ângulos internos são 180 graus, mas você vai tomar isso como um ponto, um critério pelo qual, um paradigma pelo qual, um padrão pelo qual você vai avaliar a qualidade da mensuração que você fez. Alguém vai parar e fazer média de novo, cara. Ver os instrumentos que você está usando. Não pode ser 182 graus. Seria, digamos, uma reação, digamos, de laboratório, né? Olha de novo, olha de novo. O que significa aqui? Eu acho isso curiosamente muito próximo do sobre a certeza. Você segura Fest-Halten, essas ATs da sintaxe, essas ATs da geometria, que são 180 graus, e avalia a qualidade da sua prática a partir disso, né? Você não falsifica, usando aquele vocabulário da Enscombe, você não usa os fatos para corrigir a proposição, mas está usando a proposição para corrigir a maneira como você está, a direção, né, de normatividade é da proposição para a maneira como você está mensurando coisas, né? Rever, faz de novo, tenta outro procedimento. Tem alguma coisa errada acontecendo. Acho que esse o argumento normativo. E quanto às ATs, talvez eu tenha que deixar isso mais explícito de fato também. Claramente, no Tractatus, ele está pensando os ATs como uma espécie de proposição empírica, pode ser verdadeira ou falsa, né? Mas aqui nesse período intermediário, como você bem sabe, ele também usa as ATs, mas como, por exemplo, como eu apresentei aqui, como os ATs da sintaxe, né? Aqui não é uma proposição empírica, ela não é verdadeira ou falsa, mas ele está aqui, eu estou embarcando na formulação que ele faz, na expressão que ele usa, as ATs como uma proposição da sintaxe. E essa proposição da sintaxe é uma mass-TAP, é um critério pelo qual você avalia a qualidade de alguma juízo, alguma descrição, alguma atividade que você está desempenhando. Aí você não deveria reclamar comigo, eu deveria reclamar com o Wittgenstein que ele está usando os ATs não empiricamente, não como uma proposição empírica. Eu não posso reclamar com ele, mano. Mas é o que você... Os atos aparecem no Tractatus também com mais de um sentido, me parece. Mas então o teu lance aqui não é Zatz as Bill de forma nenhuma. É todas as variantes de Zatz que não são Bill. Ou seja, as Zatz da sintaxe. Então é esse o ponto. E o que você chama de argumento normativo talvez seja, então, o argumento da arbitrariedade da gramática, é isso? Que a gramática não pode ser justificada com proposições empíricas. Isso é uma boa questão. Eu acredito que eu não articulo, assim, para esse trabalho especificamente, Mauro, eu não preciso ir até aí, tá?
talvez seja um desenvolvimento interessante, né? Pegar, por exemplo, a sua discussão sobre a arbitrariedade da gramática e tal. Eu acho que é compatível, sim. Talvez, de uma certa maneira, o que eu estou querendo expressar com o argumento normativo nesse contexto de Master é o que você, talvez seja a maneira como você lê esse argumento da arbitrariedade da gramática, né? Que a direção de correção não é fato-proposição, mas é proposição-fato. Eu acho que dá samba, acho que dá para fazer, sim. Mauro, posso abaixar tua mão? Ah, sim, desculpa, eu desliguei o meu microfone e pensei que o João quisesse fazer uma pergunta. Bom, as inscrições estão abertas. Vou fazer uma pergunta, então, Marcos. Depois eu passo para o João. Eu achei muito interessante que você usou como gatilho, né, esse trigger, essa discussão sobre pi, né, no período intermediário, qual é a função de pi, né? E nessa passagem que você menciona, né, ele caracteriza pi mais ou menos como algo que o valor de pi não vai ser verificado nem falsificado pela experiência, né, mas é algo que a gente mantém firme, né, independentemente dos fatos. Você também mencionou a palavra postulado, né? Postulado é um termo que o Wittgenstein vai usar de uma maneira surpreendentemente precisa, né? É estranho, ele faz questão de usar essa palavra nos momentos precisos. É exatamente essa palavra que ele escolhe, né? Com um sentido bem estreito, né? Ele usa essa palavra para designar a parte de uma hipótese que é convencional, que você não vai ser, é uma convenção, você estabelece, né? Mas essa convenção, você não refuta e nem verifica ela pela experiência. Então, o que é postulado? É a parte de uma hipótese convencionalmente estabelecida e que não está à margem de. Você não precisa temer, ela nunca vai ser falsificada nem verificada pela experiência. Muito similar, portanto, à noção de convenção de Poincaré. Por exemplo, a segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Você não precisa temer, ela nunca vai ser verificada nem falsificada pela experiência. No Tractatus, dá para enxergar isso talvez na ideia de que na mecânica você tem não só uma descrição empírica do mundo, mas você tem uma forma de descrição que é uma forma que a gente escolhe. A gente escolhe usar, na metáfora da rede, né? A gente escolhe usar quadrados ou triângulos ou hexágonos, né? E é claro, essa forma de descrição da realidade é algo que é convencional. Você escolhe a forma e, claro, dependendo da escolha que você faz, a rede se aplica melhor ou pior à realidade, né? Você acha, então, que daria já para encontrar no Tractatus essa noção de postulado? Você acha que... Você disse que o Wittgenstein desconsiderou übersehen, né? Você usou esse verbo, ele não viu muito bem as consequências já no Tractatus, né? Você acha que toda essa discussão de pi daria para ser vista
E toda essa discussão de hipóteses, de uma linguagem, portanto, fisicalista, em contraposição a uma linguagem, né, fenomenológica, tudo isso já daria para ser encontrado no Tractatus, de maneira talvez a justificar a acusação de plágio que ele faz contra Carnap. Essa é a minha questão. Muito obrigado, Anderson. Eu também não tinha pensado sobre isso. Eu tendo a concordar com você que talvez essa noção de estipulação, ele varia, ele usa às vezes a palavra Festsetzung, né, no alemão. Então a gente pode fazer um trabalho aí de tentar mapear esse vocabulário do alemão para saber se tem algum tipo de consistência nesse uso, né, se elas são intercambiáveis. Então, quando ele usa postulieren ou Festsetzung também, eu não sei, tá? E pode mais pensar isso já no tratado. Talvez a noção de pluralidade, eu acredito exatamente naquela seção onde ele tem o etc., o famoso etc., você já também tem uma espécie de sistemas, né, previstos, pelo menos, lá na parte, assim chamada parte ontológica. Mas esses sistemas não têm, parece, nada de muito convencional ali, né? Parece que muito ou de postulado, ou de serem estipulados, introduzidos. De fato, que se a gente pensa em algum elemento talvez convencional no Tractatus, está nessa discussão de filosofia da ciência, né? Dessa metáfora da rede, que aliás é outra metáfora, né? Mas veja que curioso, mas se você for para esse ambiente da discussão de Pia, é consistentemente sobre geometria, né? Nesse período intermediário, né? Não aparece filosofia da ciência nesse sentido da rede e tal, né? Eu acho que tem uma compatibilidade conceitual, sim, como você está notando, mas se a gente for para o locus, né, o texto, de fato, se eu não me engano, eu tenho que prestar atenção agora, a partir do seu comentário. Não aparece discussão sobre filosofia da ciência nesses termos que você do Tractatus, né? Talvez isso seja uma evidência que ele também não estava lá muito atento a essas conexões, né? Bom português é como se houvessem várias pontas soltas, assim, né? No Tractatus, e com esses problemas que vão surgindo, eu acho que o grande poder de uma outra metáfora dos jogos é o poder de articulação dessas pontas soltas todas, né? A pluralidade, né? Esse elemento interacional, o elemento antropológico, como o Mauro Engel gosta de falar também, né? Esse elemento da escala, né? Do Maßstab, talvez esse elemento mais convencional. Parece que como o jogo, a metáfora do jogo articula todas essas pontas soltas, né? Não jogo de linguagem, jogo, né? Eu lembro que quando eu fazia isso, eu pensava, e o gatilho foi esse Pi, eu estava vendo outras discussões, aí, pô, olha a palavra que ele está usando, Maßstab. A gente fascinado estudando alemão, como você gosta de estudar, pô, olha só, isso aparece no tratado, aí você vai no tratado, vai, olha, está aparecendo aqui, aparece nas investigações também, aparecendo sobre a certeza. Pô, calma aí, deixa eu fazer esse teste mais contido, né, nesse período intermediário. Olha que interessante, ele usa um instrumento físico, depois vários instrumentos físicos, depois começa a ficar mais abstrato, aí tem essa noção de normatividade mais explícita. E o que eu estava querendo era encontrar a origem de certa maneira, né, meio pueril, de jogos de linguagem, né? Aqui você está falando de uma pluralidade de sistema, de sistema, né, de sistema de proporção, que você já tem uma pluralidade, talvez se eu colocar mais elementos dinâmicos e tal, você tem jogos de linguagem. Mas não é assim, né?
que funciona. Mapeando a metáfora de jogo também vem desse contexto matemático, né? Vem da discussão lá sobre o Frege, né? Que você também domina. O Frege discutindo com os formalistas, não pode ser um jogo matemático e tal, tem que ter o Bedeutend. Então é independente também dessa discussão de exato sistema, mas é uma outra ponta solta que eu acho que é articulada por esse fio condutor dos jogos, né? A discussão sobre geometria, matemática, fenomenologia, acho que elas se articulam muito bem. Eu acho que por isso que, de certa maneira, como o João Virgílio Cutter fala no texto dele, é um amadurecimento, um desenvolvimento, né? De todas as consequências, tirar todas as consequências de você levar a sério mais uma metáfora, nesse sentido da metáfora dos jogos. Mas não sei, a gente tem que pensar sobre isso. Talvez seria um bom trabalho, né? Se a gente tentar mapear esses Stipuliram, né? E o Ferst Edson, e também ver se ele fala sobre filosofia da ciência nesses contextos onde você tem isso que eu chamei de argumento normativo. Eu acredito que não. Eu fico impressionado com a consistência que ele usa na noção de postulado. Então, mais nessa... Eu acho que daria, de fato, um trabalho bem legal investigar a importância dessa noção. João, palavra. Então, Marcos, bom, no espírito da proposta do Luiz Carlos, eu vou externar algo que eu sempre quis saber sobre o Tratatus e tinha medo de perguntar. Eu vou testar, na verdade, uma hipótese de leitura para ver o que você acha, porque você se preocupou também com essa proposição, provavelmente você tem algumas dicas para me dar. Que é essa 2.15.121, é apenas os pontos mais externos da régua tocam o objeto a ser medido. E você vinculou isso, e eu vinculo também. Né? Vou mostrar de que maneira isso pode ser problematizado. Né? Eu concordo com você. Para mim, isso é a solução dessa metáfora. Ela introduz, a leitura correta dessa metáfora introduz o problema da intencionalidade, ou seja, das relações afigurantes. Agora, o problema é que o texto que você citou do Sunbury Marx parece falar contra nós, né? Porque o que ele está dizendo lá é que a metáfora da régua ela estava baseada na ideia de coincidência formal, que é realmente uma parte da metáfora. Então, para medir o espaço, você está, nesse caso, é uma medida direta, você está usando um objeto espacial. Tá certo? Então, ele consegue medir o espaço por ter a mesma forma, a forma espacial do objeto medido. Tá certo? Isso nem sempre acontece, mas no caso dessa medida com régua, vai acontecer. Então, aí o Sunbury Marx estaria nos dizendo o seguinte: como é que ele toca? O que é esse tocar? O que é esse berigem aí? Ele é uma interseção formal. Então, existe uma coincidência formal entre a régua e o objeto medido, e assim também, para que a proposição toque no mundo, ela precisa ter a mesma forma daquilo que está afigurando. Ela toca nesse sentido, de ter uma zona de interseção que é exatamente a forma. O problema é se isso basta. Né? Esse parágrafo que eu citei, 2.15.121, parece também falar nos pontos mais... Como é que nós podemos interpretar essa metáfora? Dos pontos mais... O que isso quer dizer? Eu vou dar uma proposta, leitor, porque eu entendo, quero saber se você concorda ou não e como é que você resolve os problemas que isso parece colocar. Mas se você pega uma régua, ela sempre vai ser feita de alguma coisa, madeira, ela vai ter uma certa grossura. Vamos supor, uma régua lá tem 5 centímetros. Isso, essa daí tem mais ou menos 1 centímetro de largura. Não é isso? Se você cortar essa régua no meio, transversalmente, fizer uma régua de meio centímetro, ela vai continuar medindo do mesmo jeito. Por quê? Só as partes mais externas dela é que interessam para medir. Você pode ir cortando essa régua até onde você quiser. Sempre o que mede, é claro que a partir do momento você vai ter um obstáculo óptico, mas você não vai ter um obstáculo lógico. Né? A régua continua podendo medir
porque apenas os pontos mais externos dela é que interessam. É assim que eu interpreto. E isso me sugere, não sei o que sugere para você, que ele está falando aqui sobre a diferença entre símbolo e sinal. Ele está falando o seguinte, olha, em primeiro lugar, como no caso da régua, você tem que ter uma coincidência formal. É através da coincidência formal que a proposição toca no mundo, né? E essa coincidência formal, ela se mantém apesar de qualquer cobertura linguística que você puder pôr sobre a forma lógica. Ou seja, no alemão, no português, no tagalog, nós fazemos projeções, existe a mesma forma em jogo, a cobertura é outra. Num eu corto a régua mais rente, se eu analiso mais a linguagem, eu vou bem rente, mas o que interessa sempre é essa coincidência formal. Tá certo? Então, é assim que eu interpreto. Então, ela toca, na realidade, apenas com o seu lado mais externo, apenas com a possibilidade combinatória incorporada à proposição que reproduz isomorficamente a possibilidade combinatória do fato que, se acontecer no mundo, torna essa proposição elementar, não é verdadeira. É assim que eu imagino que isso aí pode ser. Então, aí, o que acontece? Desse ponto de vista, nossa leitura está comprometida. Se parar aí, nossa leitura está comprometida. Por quê? Porque, por um princípio de economia, a forma bastaria. É como se ele estivesse dizendo, olha, é a forma que toca na realidade, não é a relação afigurante. Né? Eu acho, eu não quero que isso aconteça, eu concordo com você. E eu acho que quem acha que a forma básica vai ter dificuldades de ordem sistêmica e também muitas dificuldades para interpretar as antenas. Porque nas antenas não é coincidência formal, não. É uma metáfora de linha de projeção. Tá certo? Ou seja, é preciso que uma coisa se projete sobre a outra, unindo pontos da figuração a pontos do fato possível que, se ocorrer, torna a proposição verdadeira. Eu queria saber o que você acha dessa. Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte: concordo com a sua leitura, eu estou acrescentando um ponto aí a respeito da leitura do 2.15.121, e estou mostrando que ela introduz algumas dificuldades para a leitura que nós dois fazemos dessa passagem toda, onde a intencionalidade é uma coisa absolutamente fundamental. Obrigado, maravilhosa exposição, gostei. Muito obrigado, João. Eu acho que uma primeira reação é você mostra o quanto mais rico, né, essa metáfora no tratado, do que provavelmente que eu havia comentado curtamente aqui, né? Talvez tenham duas interpretações, né, pelo menos duas, né, dessa intencionalidade que se coaduna com essa infame metáfora das antenas do inseto, e essa segunda sobre essa coincidência formal, que se coaduna melhor com a leitura que ele faz no próprio texto dele, do Some Remarks, né, que você comentou, né? Talvez uma primeira visão, a gente poderia pensar que elas são incompatíveis, né? Mas talvez seja um desafio tentar trazer uma leitura que compatibilize as duas, porque parece que é o que ele está tentando fazer no tratado. Porque é uma atrás da outra, a da antena e essa da forma, né? Sendo a mesma, né? Talvez se empurrasse, né, pressionasse ele contra a parede, ele ia falar a mesma coisa. O difícil é entender qual a mesma coisa é isso, né? E eu concordo também. Talvez, se eu usasse no trabalho, eu vou mencionar, citar você, que você introduziu isso no evento do Tratado. De fato, talvez esses pontos mais externos se remeta a essa distinção entre sinal e símbolo. Eu não tinha pensado sobre isso, porque eu estava tão embebido nessa coisa da antena e do tocar, tal. Eu peguei até minha fitinha aqui para simular o negócio. Mas você tem... Mesmo problema que eu tenho. Eu tenho que ler assim contra mim. Talvez seja essa explicitação, que a parte mais externa seria exatamente essa coincidência formal, né?
os elementos isomórficos, né? Que a materialidade da régua, de fato, não importa. Mas quando você fala de pontos da régua, parece ser material, né? Essa é a atenção da metáfora. Ele fala de tais trisha, né? Ele fala exatamente desses pontos, dessas marcas físicas tocando. Né? Você pode fazer essa distinção entre, seria uma impossibilidade física se ficasse só uma espécie de fio dental aqui para medir a coisa, mas logicamente é o que importa e é suficiente para o toque. Sim, mas deu várias coisas para pensar aqui. De fato, o trabalho ainda não está concluído, se é que a gente conclui um trabalho, mas tem que pensar melhor, né, isso do sinal e do símbolo. Porque a gente conta a narrativa, né, professor? A minha narrativa está toda estruturada direitinho, com esses 4 momentos e tal. O primeiro é um instrumento físico sendo posto contra a realidade, sobre a intencionalidade, mas de fato você está trazendo esse elemento que talvez não seja lá tão físico assim, né? Essa metáfora. Puxando a sardinha para nossa brasa, bem rapidamente, para não tomar outra. Eu duvido que os adversários tenham uma boa interpretação para o inseto na próxima. Antena é intencionalidade, não tem jeito. É difícil entender essa articulação entre projeção e esse elemento de coincidência formal, né? Mas olha, independentemente da intencionalidade da formiga ou das antenas da formiga, né, o que Wittgenstein diz de fato nessa proposição não é exatamente que a proposição é como uma regra, que ele diz que a proposição é colocada, né, como uma regra, não é isso? Que é algo distinto. A analogia está na colocação e não na coisa, né? E nessa colocação, então, que você tem, que seria o tocar, e talvez, porque você pode, por exemplo, dizer sim ou não. 15 centímetros, sim ou não. Proposição verdadeira ou falsa, sim ou não. Não sei. Talvez tenha que ter cuidado para não ler demais nesse negócio de macho tábua ali. Bom, tem uma questão da Samara no chat. Samara, você quer fazer ela pro Oi, boa tarde. Acho que está indo na direção da discussão aí, porque, não sei, ele está misturando noções de naturezas distintas, não sei, eu acho que o Mauro já esclareceu aí, não sei se foi realmente isso que... Parece que eu entendi, mas se o Marcos quiser comentar sobre a minha pergunta, se são da mesma natureza, realmente... Acho que ele já está com muitas interrogações já agora. Mas obrigado, tá incrível. Obrigado, Samara. Em verdade, esses meus... acho que meus trabalhos, esse trabalho em específico, eles estão articulados, de certa maneira, para responder essa tua pergunta, né? Eu acredito que, contemporaneamente, em filosofia da lógica, da matemática, o Wittgenstein poderia ser chamado de um antirrealista, né? Ou um anti-representacionalista. Claro que colocar etiquetas no Wittgenstein é muito elusivo, é difícil, né? Mas com frequência, por exemplo, aquela Grundgedanken do Tractatus, que as constantes lógicas elas não substituem coisas, né? Isso é colocado como epígrafe de trabalhos de autores ou autoras antirrealistas sobre a lógica, por exemplo, né? Eu acho que o que acontece, uma das várias coisas muito interessantes que acontece nesse percurso do Wittgenstein é tornar essa Sinnlosigkeit, né, nessa classificação do Tractatus, de Sinn com sentido, Sinnlos sem sentido, e Unsinnig, que ele atribui lá à nossa, né, filosofia, especialmente a de Sinnlosigkeit, sem sentido, essa classificação começa a ficar mais nuançada. Ele tem que introduzir elementos novos ali. Não basta só tautologia e contradição,
né? Então, essas regras da sintaxe, elas estão nesse âmbito das Zinlosigkeit, né? E eu acredito que essa necessidade já aparece lá no Some Remarks, em 29, né? Quando ele começa, curiosamente, a chamar algumas essas regras da sintaxe de um certo tipo de tautologia, né? Não é bem uma tautologia, mas ele tem esse aspecto de Zinlos, né? Então, ali ele está tateando algum tipo de formulação, né? Como o Mauro apontou, de Satz, né? da sintaxe, né? de proposição da sintaxe, onde também vão estar articulados, né? A geometria e outros elementos da matemática também, né? Então, é isso. Para falar que eu sou antirrealista, eu acho que o Wittgenstein, pelo menos para motivar os meus projetos de pesquisa do CNPq, eu coloco o Wittgenstein como um precursor, né, influente do antirrealismo na matemática e da lógica, e está dando certo. Os projetos estão sendo aceitos. Não é a melhor resposta, mas é a minha resposta. Eu estou tentando pensar nessas articulações. De fato, parece, do ponto de vista do trabalho, que eu estou misturando várias coisas. Acho que no próprio percurso, quando ele começa a desenvolver de maneira mais nuançada e detalhada essas classificações internas, as Zinlosigkeit, essa falta de sentido, mas ainda pertencendo à gramática, num tratado seriam só as tautologias e contradições, fica um leque que vai de outras atividades, que incluem geometria matemática, e com essa discussões sobre normatividade também, né? Normatividade nesse sentido da qualidade das coisas que nós fazemos no mundo, não, né, nesse sentido mais forte, eu acho que o professor Marcelo apresentou, né, de uma totalidade limítrofe, né? Marcelo, você estava com a mão levantada. Na verdade, era para interferir na observação do João, porque eu acho que o João e o Mauro, especificamente sobre a passagem do Tratatus, eles deram a indicação, né? Para fazer a descrição um pouco no vocabulário do que eu falei na minha apresentação, esse parágrafo vem logo depois do 2.1, um dos primeiros comentários, caracterizando o que ele está chamando de figuração, a caracterização inicial do conceito de figuração. Eu entendo que o que está dado ele caracteriza que há fatos que têm a mesma forma lógica que outros fatos, mas nem por isso eu tenho figuração. Eu tenho um fato que tem a mesma forma do outro fato. Para que haja figuração, eu tenho que fazer, a ênfase é o que o Mauro chamou a atenção, eu tenho que levar um fato ao outro fato como figuração dele, como eu levo a régua aquilo que eu vou medir com a régua. A figuração ela pressupõe mais do que simplesmente a identidade de forma lógica entre a figuração e o afigurado, ela pressupõe essa intencionalidade, se a gente quiser chamar de intencionalidade, que é você usar um como figuração do outro. Eu entendo que é isso que ele está dizendo, que o desdobramento é justamente ele dizer que, segundo essa concepção, portanto, a figuração pertence também à relação afiguradora, que a faz figuração. Eu tenho um fato, esse fato se faz figuração no momento em que eu o utilizo como figuração do outro fato, em que como quando eu aproximo uma régua daquilo que eu vou medir com a régua. De fato, eu entendo eu entendo que o que está sendo descrito aqui é o gesto de medir com a régua, de coordenar o objeto com a régua, né? E o que está sendo argumentado é que não basta que eles tenham a mesma forma lógica. Não é porque eu tenho uma régua e tenho uma mesa na minha frente que a régua está medindo a mesa. Para eu medir a mesa com a régua, eu tenho que apor a régua à mesa. Eu acho que é isso que está sendo usado como imagem para descrever a constituição da relação afiguradora. Na verdade, o que eu estou falando, eu entendo que o João falou e o Mauro falou também. Estou só elaborando em cima disso. Enfim. Eu não vejo que haja aí um problema vinculado à normatividade, no sentido em que vai aparecer quando se falar de gramática nos textos posteriores. Certamente não. Certamente não.
Eu concordo acho que nas minhas anotações aqui eu coloquei que é uma metáfora da intencionalidade, não tem pluralidade, não tem escalas em princípio, não tem prolongamento e não tem normatividade. Pelo menos ele não enfatiza isso, não tira essas consequências ainda, né, disso. Mas, Marcelo, talvez a sua leitura agora ela se remete bastante ao que a gente estava chamando de uma leitura, do ponto de vista da intencionalidade, né, do se remeter a, né? Mas como é que você, por exemplo, articula esse remeter a com o desafio que o João apresentou do Summary Marks de 29? Por exemplo, nessa passagem que eu estou colocando aqui, eu disse em outro lugar que a proposição vai até a realidade, né? O seu Summary Marks. E para isso, parece que aqui nesse texto ele não está enfatizando a intencionalidade, ele está enfatizando a mesma forma. Não sei. Não é óbvio para mim que, apesar do vocabulário, que ele esteja se referindo pontualmente a essa passagem do tratado. Então, acho que... Mas proposition reads up to reality é muito próximo. Fora de qualquer dúvida razoável, não? Como o Luiz Henrique falou antes. Você acha que... Não, eu acho que não é... Não. A imagem de uma proposição sendo contraposta à realidade é uma imagem geral que atravessa vários momentos do tratado. Não me parece que seja... Ele não está falando aqui da régua, né? Não me parece que seja necessariamente... Eu acho que o que está descrito aqui é como é que a proposição e aquilo que a verifica se relacionam no tratado, como que isso é concebido lá no Summary Marks. Acho que é uma questão um pouquinho deslocada, enfim, mas não... Rapidamente, só a ideia do Marcelo é muito boa, quer dizer, essa ideia de enfatizar, estressar, a ideia que você leva a proposição para a realidade não é uma ideia estática, né? É uma ideia de uma proposição que se joga, né? Então, a metáfora se resolve nesse movimento, né? Sobre chamar de intencionalidade, traz um monte de problemas. Eu botaria 1 milhão de aspas no termo intencionalidade aí, mas há algo que você faz. Não basta ter a mesma forma lógica. É isso que eu argumentava na minha fala, né? Não basta ter a mesma forma lógica. Você não tem linguagem se você simplesmente tem um conjunto de fatos que tem a mesma forma lógica que outros fatos. Para que você tenha linguagem, você tem que ter utilizar um como figuração do outro. Só fazer uma pequena intervenção em relação ao inseto, né? Essa ideia das anteninhas me parece que está vinculada à ideia de substituição no tratado, Vertretung, né? Para eu substituir alguém, no sentido de Vertretung, de representar, eu tenho que ir lá até onde esse objeto estaria, teria que estar, e fazer as mesmas coisas que ele faria, né? Substituí-lo na sua função, na sua suposta função, né? Então, ele diz, os elementos da figuração substituem os objetos. Se você pensa que essa substituição requer que eles têm que ir até a realidade, fazer a mesma coisa que os objetos supostamente fariam para a proposição ser verdadeira, né? Me parece que aí já está dada a noção de antena, porque, quer dizer, a figuração, o elemento da figuração tem que substituir o objeto, isto é, ir lá e fazer aquilo que o objeto faria, né, se a proposição fosse verdadeira. Aí o que é esse verbo ir? O que está no lugar desse verbo ir? É a mesma coisa que eu... Os elementos da figuração têm que fazer a mesma coisa que os objetos fariam caso a proposição seja verdadeira. Tem que estar na mesma relação. Então, essa relação de substituição me parece que de fato, em termos técnicos do Tractatus e não metafóricos, a noção de Vertretung, que é a anteninha, que me parece ser
a chave para entender a anteninha. Mas aí tem um contrabando, não tem, Anderson? Porque você está trazendo a concepção de substituição de lá do comentário sobre proposição para esse comentário sobre figuração. Não, mas ela está na 2.131, então está no mesmo bloco. 2.131 traz essa ideia de Vertretung, né? Então está no, digamos, está perto aqui, né, da anteninha. Mas a pergunta se repete. O problema é que a pergunta se repete, quer dizer, o que está envolvido na noção de Vertretung? Existe uma intencionalidade envolvida na noção de Vertretung ou não? Para que... Acho que depende do que isso quer dizer com intencionalidade, João. É que eu diria que sim. Porque, relação a figurante. Relação a figurante. A figuradora. Isso. Só para completar o meu... O que tem é o margem do 2.1. Só para complementar o meu comentário, quer dizer, essa noção de Vertretung que vai sumir nas observações filosóficas, né? Quando ele reformula a noção de figuração. Então, isso pode talvez salvar a sua leitura desse texto de Some Remarks. Tá? Quer dizer, no Tractatus, essa noção de chegar até a realidade está vinculada a essa noção de Vertretung, né? O que ele vai tentar pensar nas observações filosóficas, em como preservar a figuratividade a despeito da eliminação da noção de Vertretung. Não sei, sugestão. A questão é no que consiste a relação afiguradora. É uma relação, ele diz, de coordenação, coordena um elemento da proposição com o elemento da realidade. Isso eu faço com a régua. Agora, se você falar... Não estou dizendo que falar em substituição é, a princípio, incorreto. Depende do que você quer fazer aí, né? Como é que você quer... Porque, em sentido estrito, você não substitui na régua, né? Essa é uma diferença. Você identifica pontos, né? Mas não... Assim, você não é uma parte da régua, não nomeia um objeto específico, né? Ela... tem essa diferença. Então, eu não sei bem, eu acho que tudo depende do quanto que você quer colocar dentro da ideia de intencionalidade e de Vertretung, ou de substituição, etc. Se você quer colocar o tanto que o Hacker coloca, tudo depende, o quanto que o Malcolm coloca. Mas você pode ir de uma coisa extremamente magra para uma coisa... que envolve o sujeito transcendental, que envolve... Não tem então, esse é o ponto. Então, quando o João fala, às vezes... Peraí, João, até onde você vai agora? Ninguém está escondendo isso. Caros, então, mais alguma comentário, intervenção? Como está meio acabando, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Por que você fala antena de inseto? De onde vocês tiraram o inseto nisso? Porque não tem nada de inseto aí. São antenas, eu estou ligando uma coisa a outra. É uma linha numa imagem tridimensional, é uma vareta que junta uma coisa a outra, que coordena duas coisas. Acho que a palavra em alemão é Anfühler. Anfühler é para inseto. Tem Fühlen, né? Eu sempre imaginei um inseto com suas antenas. Agora, todo o tratado está em questão nessa metáfora, em como interpreta, porque o que acontece, eu acho que sem um argumento externo você não resolve. Você tem que... O argumento que eu tenho é aquele, vamos dizer, você tem dois objetos da mesma categoria, você tem um nome, não está decidido para qual dos dois ele vai, isso tem que ser decidido. Quando aí entra, o que é aquela coisa de você poder descrever o mundo através de proposições completamente gerais? Aí vai, a discussão vai embora.
O problema é que as metáforas servem dos dois lados. Esse que é o negócio. A metáfora do inseto, que seria decisiva, não é tão boa. Ela entra raspando. Uma faca de 2 legumes, né? E elas são orgânicas, né? Elas se desenvolvem, né? Algumas se desenvolvem, outras morrem, algumas crescem, algumas somem, né? Bom. Caros, então eu proponho que nós encerremos essa sessão vespertina do evento. Amanhã nós começamos logo cedo com a palestra do professor João Virgílio Cutter, seguido da palestra do professor Mauro Engelmann. Então, foi muito bom revê-los. Até amanhã. Aguardo todos vocês. Pessoal, parabéns por todos. Boa noite. Parabéns.